Uhum. Então, pessoal, vamos lá, né? Fazendo a revisão do nosso conteúdo. E aí, gente, as primeiras questõezinhas que nós abordamos dentro da nossa disciplina foi esse tópico, né, que é de adaptação e morte celular, tá? Uma das primeiras aulazinhas que a gente teve. Nem todo mundo ainda estava, né, nesse dia de aula, tá? Então, gente, que a gente sabe, né? Que a célula ela precisa se adaptar, né, ao organismo sempre que algum fator incide sobre ela, tá? Esse raiozinho aqui que eu tô colocando na célula é esse fator, tá? Então, pode ser um fator físico, uma temperatura aumentada, uma temperatura muito diminuída, tá? Um estímulo hormonal, pode ser ali uma lesão que incide sobre a célula, tá? Então, qualquer condição ali diferenciada que incide sobre uma célula faz com que ela tenha ali processos de adaptação, tá? Então, ela tem que conseguir adaptar esse processo aqui, esse fator, tá? Então, quando as células não conseguem se adaptar, a gente vai ver que são vários tipos de adaptação, as células aí elas vão evoluindo, né, para a morte celular, tá bom? Então, a tendência do nosso organismo é estar em homeostasia, estar em equilíbrio, tá? Para que as células, né, de acordo com algum estresse ou então aumento da demanda aí, elas entrem em adaptação, né? Ou então evolua para a morte. Muitas vezes a evolução para essa morte celular, principalmente por apoptose, né, é um processo fisiológico e é um processo necessário ali daquela célula, tá? Então, às vezes, ela já realizou os ciclos que ela necessitava naquele ambiente, naquele organismo, e o curso natural realmente seria a morte, tá? Uma morte fisiológica ali, tá? Necessária ao organismo. Então, aqui nesse slide, eu estou mostrando para vocês os diferentes tipos de adaptação celular, tá? Então, o que vocês têm que perceber aqui, ó, na relação, né, do sufixo trofia, tá? Trofia está relacionado com o número de células, com o tamanho de células, tá? Então, quando é hipotrofia, diminuição do tamanho, hipertrofia, o aumento do tamanho dessa célula, tá? Aí, quando a gente está querendo falar a respeito do número das células no tecido, a gente usa esse sufixo aqui, plasia, tá? Então, mesma coisa, hipo e hiper, tá? E a metaplasia é quando a gente faz alterações em mais de um parâmetro ali naquele tecido celular, tá? Então, por exemplo, a gente tem o número dessas células modificado no organismo e a forma dela, o formato dela também está modificado, tá? Então, quando ocorrem duas coisas diferentes ali na célula, a gente fala que aquele tecido está em metaplasia, tá? Eu vou dar as características aqui, falando a respeito dessas, né? De todas essas alterações. Então, vamos lá, gente, pontuando, né, a hipotrofia, ou então a atrofia, tá? Então, a gente tem ali a redução do tamanho da célula, tá? O que a gente pode perceber aqui do lado? Quando a célula está reduzindo o seu tamanho, ela joga para fora o excesso do seu conteúdo interno, tá? Ela vai fazer uma destruição, uma autofagia aqui das organelas internas, tá? Geralmente isso acontece quando ela não está tendo aquele uso habitual, tá?
quando o seu uso no organismo está diminuído, tá? As exigências metabólicas dessas células ali diminuíram, tá? Então, por exemplo, a gente pode pensar, quando a gente ingesta o braço, por exemplo, a gente não está mais movimentando ali aquela musculatura do braço, e aí a gente verifica depois de um tempo que o braço ficou todo fininho quando a gente tira o gesso, né? Porque as células ali presentes naquela musculatura, elas entraram em atrofia, né? Porque não estava tendo uso, né? E aí ela jogou para fora, porque a gente pensa assim, por que a célula vai gastar energia, gastar metabolismo para nutrir todo o seu conteúdo, sendo que ela não tá usando, né? Para, tipo assim, para nutrir as organelas, para nutrir todos, né? As diferentes organelas ali dentro, então para ela ter gasto energético com isso, então se ela não está usando, ela digere, né, a grande parte do seu conteúdo e joga para fora. Esse material aqui, amarronzado, é denominado lipofuscina, tá? Quando a gente faz um corte histológico, a gente verifica esse material amarronzado no corte histológico e a gente pode, então, perceber que aquele tecido ali está entrando em atrofia, tá? Uma condição para isso acontecer, né? A morfologia da célula tem que se manter, ela joga o conteúdo para fora, mas ela não altera ali a sua morfologia, tá? Então ela tem aqui, ó, preservação do padrão morfofuncional, tá? E aí é uma condição reversível, tá? Porque quando essa célula tiver o uso novamente, ela pode aumentar novamente seu tamanho. Alguém abre o microfone aí? Tem alguma Eu. dúvida? Só te perguntar, a lipofuscina, então, ela é característica só da atrofia? Sim, tá? É uma característica da atrofia, quando está tendo digestão de conteúdo interno celular, tá? É um sinal, assim, quando a gente faz uma histologia e vê a lipofuscina, a gente já está sabendo ali que está entrando em atrofia aquelas células, tá? Tá bom. Beleza? Então, aqui, gente, olha, mostrando isso, né? Aqui na direita, um exemplo que eu falei, né? Então, se a gente ingesta o braço, a gente tem a diminuição do tamanho ali das células, tá? O que a gente tem que perceber? Consequentemente, tá? O órgão todo ele vai também diminuir de tamanho, porque as células individualmente ali, né, naquele membro que está inativo, ela foi perdendo, né, o seu tamanho. Então, o órgão como um todo ele diminuiu. Bom, gente, tem alguns processos, né? Ali no slide anterior mostrei uma hipotrofia, uma atrofia fisiológica, né? E tem processos que são patológicos, tá? Nesse exemplo aqui, ó, do cérebro, tá? No lado direito, o que a gente está percebendo aqui? Uma atrofia, tá? Aqui dos neurônios, tá? Então, como que vocês sabem que é do lado de cá, que é esse da direita, né? Porque os sulcos, ó, eles estão com espaço maior, né? Então, como a gente tem esse espaço maior entre os sulcos aqui neuronais, tá? A gente teve a perda da massa neuronal acontecendo aqui, tá? Então, esse processo de atrofia, ele pode ser tanto fisiológico quanto aqui patológico, né? No caso de uma doença neurodegenerativa, onde a gente tem perda de massa cerebral ali, a perda dos neurônios, tá? Então, sempre que isso ocorre, a gente vai ter esses espaços aumentados nesses sulcos aqui, ó, tá? Nos cerebrais. Bom, gente, então as causas, né, dessa atrofia o desuso principal delas, que eu coloquei em destaque para vocês, tá? Mas podem acontecer por outras situações, né?
quando não chega ali nutrição suficiente para aquelas células, tá? Então ela também entra em atrofia. Quando não chega inervação, né? As terminações nervosas necessárias ali para o desenvolvimento daquela célula, ela também vai ali se atrofiar, né? Jogar para fora o seu conteúdo interno, porque ela não vai dar conta ali de manter a célula naquele tamanho habitual, né? De ter os recursos necessários para se manter, né? Conforme o hábito, conforme o costume ali. Então, ela vai perder a homeostasia e vai jogar para fora o seu conteúdo, tá? Na senilidade, né? A gente tem ali exemplo, claro, de atrofia fisiológica. A gente vê ali atrofia de órgãos, né? E atrofia de diferentes tecidos também. Então, gente, a morfologia, tá? Mais uma vez aqui nesses cortes histológicos aqui embaixo, né? Deixa eu mostrar aqui com a seta. Vocês podem perceber a presença, tá? Dessa lipofucina, tá? Então, é conteúdo ali do material degradado, tá? Aqui, ó, tá bem bacana de ver, né? Um tecido normal, as células ali do seu tamanho normal, e aqui embaixo as células entrando em atrofia, né? O que a gente pode perceber? Uma desorganização aqui, né, desse tecido. Algumas células já estão menorzinhas, tá vendo aqui, ó? Essas células aqui já estão menores, né? Enquanto outras ainda não entraram ainda nesse processo. Então, o tecido fica todo bagunçado, todo desorganizado, tá? Uma questão que a gente visualiza muito quando a gente faz a histologia do tecido que está em atrofia, a gente vê essa infiltração do tecido adiposo, tá? Que, né, nos espaços ali onde houve perda, né, de células, o tecido adiposo, ele tem características proliferativas que faz com que ele vá infiltrando ali nos espaços que foram perdidos, no tecido muscular principalmente, onde houve atrofia. Aí, gente, uma outra adaptação é o contrário aqui, a hipertrofia, tá? Então, a gente teve ali diminuição no tamanhozinho da célula, né, comparando esse com esse aqui, ó. Aí agora a gente vai ter um aumento do tamanho da célula, tá? Aí a gente sempre tem que ter isso, né? A preservação da forma, a preservação da função, tá? E o mecanismo aqui é o mecanismo contrário, né? Na atrofia a gente teve a digestão das organelas, tá? Na hipertrofia a gente tem o quê? O aumento de síntese, tá? De componentes estruturais. Então, para a célula aumentar o seu tamanho, ela tem que aumentar as estruturas, mitocôndria, tem que aumentar ali os lisossomos, complexo de Golgi, citoplasma, tá? Então, todos os seus constituintes internos, todas as suas organelas internas são sintetizadas para que a célula consiga aumentar o seu tamanho, tá? Existem esse processo em processos fisiológicos e em processos patológicos também, tá? Sempre essas alterações celulares, a gente vai ter que pensar em patológico e fisiológico, tá? Então, aqui no caso, né, eu dei uma hiperplasia do miocárdio, né? Então, tem diferentes processos patológicos que podem promover isso, tá? Uma delas seria ali a doença de Chagas, tá? Onde a gente tem a multiplicação ali do parásito no interior dessas células do miocárdio, tá? Que vai fazer o quê? Um espessamento ali, né, do miocárdio, principalmente por causa, né, do processo inflamatório e da extrema lesão, processo de fibrose, né? Quando o parasita se multiplica nessas células, ele vai destruindo essas células e o organismo tenta reparar, reconstituir, tá? Isso gera esse processo inflamatório ali, esse aumento de células, o edema ali presente, tá? Por causa da destruição do tiranosoma cruzi e promove aqui nas células do miocárdio. Né? Então, aqui, hipertrofias fisiológicas, né? Aqui mostrando, por exemplo, o útero, né? Então, a gente teve o aumento ali do miométrio, né? Quando a mulher está gestante, né? E aí depois ocorre, isso retorna ao normal,
né? A gente vai ver uma involução hormônio dependente acontecendo aqui, esse útero voltando ao normal depois, tá? Então, no aumento do miométrio, a gente pode ver uma hipertrofia fisiológica. Na musculação, né, no slide que eu já passei para vocês, a gente consegue ver essa hipertrofia, né, o processo contrário que eu estava mostrando da atrofia. Então, gente, sempre quando tem ali aumento da demanda funcional, da necessidade daquela célula, né, ela vai aumentar o seu tamanho, vai aumentar a sua atividade, vai aumentar a síntese de organelas e vai aumentar o seu metabolismo interno, tá? Aqui, ó, um processo patológico da hipertrofia, tá? Nesse caso aqui, eu tô mostrando uma hipertrofia da parede vascular, tá? Na pressão arterial, tá? Então, aqui eu tive né, uma hipertrofia da parede acarretando em aumento de pressão arterial, né? A gente percebe que a luz do vaso aqui, ela tá diminuída e nisso a gente vai ter o aumento da pressão, tá? Esse aumento da parede pode acontecer por diversos fatores, tá? A gente pode ter aterosclerose aqui, que é depósito de gordura aqui nessas paredes, né? E principalmente devido a um processo inflamatório, né? Nessa parede aqui vascular que causa esse aumento aqui da parede, né? A gente percebe que a luz do vaso está todo comprometida quando a gente compara com a luz desse vaso sanguíneo aqui. Então, as condições, né, gente, para que a gente tenha a hipertrofia, sempre mantendo integridade, tá? A chegada ali de terminações nervosas, a chegada de sangue naquele local para promover a nutrição do tecido, tá? Agora, gente, um outro que a gente vai falar, né, uma outra adaptação, é a hiperplasia, tá? Então, plasia, como eu falei para vocês, é número, tá? Então, hiper, aumento do número, tá? Então, não é a célula em si que vai aumentar, tá? O número dessas células vão aumentar naquele tecido, tá? O que vocês estão percebendo aqui, né? Para acontecer esse aumento do número de células no tecido, tem que haver aquelas mesmas condições que eu falei, tá? Da hipertrofia. Tem que chegar a inervação, o aporte sanguíneo, tá? Mas aqui, nesse caso da hiperplasia, a célula tem que ter a capacidade ali aumentada de divisão, né? O que é isso? É proliferação celular. Porque se ela não tiver essa capacidade de divisão, ela não consegue ali, as células não conseguem aumentar o número delas naquele tecido, tá? Então, as condições são todas as outras, né, para o processo de hipertrofia, mais o aumento da capacidade de divisão celular, tá? Então, aqui eu coloquei alguns processos fisiológicos, no caso da hipertrofia de mama, né? Quando a gente tem um aumento da prolactina, a gente vai ter um aumento ali das células das glândulas secretoras, né? E no processo patológico, na hiperplasia da próstata, tá? Quando a gente vai verificar um aumento de número de células presentes ali nessa próstata, promovendo aqui a hiperplasia, né? Nesse caso aqui seria uma hiperplasia benigna de próstata, tá? Então aqui comparando, ó, o tecido normal, né? E o tecido com hiperplasia, né? Então vocês verificaram um aumento do número de células aí nesse tecido, tá? Um aumento da demanda funcional é uma causa, tá, dessa hiperplasia. Então, aqui, ó, o que a gente está percebendo? Um linfonodo inchado, tá? Então, aqui é uma demanda, né, das células do tecido linfóide, dos linfócitos, por exemplo, aumentado, tá? Quando ocorre isso no nosso organismo? Por exemplo, quando a gente tem um processo infeccioso, né? Um processo infeccioso viral, ou então quando a gente tem placas bacterianas na garganta, tá? A gente vai ter aqui, nesses linfonodos submandibulares, um aumento, tá? Esse aumento do linfonodo é devido à proliferação, ou seja, a hiperplasia ali das células do tecido linfóide, né? Os linfócitos ali
que estão combatendo esse processo infeccioso, tá? Quando a hiperplasia ocorre desse jeito que a gente está vendo aqui, ó, bem concentrado, a gente chama ela de hiperplasia nodular, tá? Ou quando ela acontece espalhadinha ali no tecido, a gente fala que ela é difusa, tá? Quando a gente não consegue ver ali as delimitações, né, do local onde houve a hiperplasia. E a última adaptação, gente, que a gente poderia ter ali nas células é o processo de metaplasia, né? A metaplasia é aquela questão que eu falei que a gente vai ter ali, né, a alteração na forma, né, na diferenciação ali celular e alteração no número das células naquele tecido, tá? Um exemplo de metaplasia, a gente tem aqui a síndrome de Barré, ou esôfago de Barré, tá? A gente tem ali a substituição das células que são colunares, né? As células presentes aqui no nosso esôfago, células mais delicadas, né? Por células que são escamosas, tá? Que são células que vão proteger mais ali o nosso esôfago, a nossa lâmina própria aqui, tá? E por que disso, né? Esse esôfago de Barré, ele ocorre no refluxo gastroesofágico, tá? Então, a gente tem ali substâncias ácidas, quando o paciente tem um refluxo, que vai promovendo certas ulcerações ali, né? Certas lesões na mucosa do esôfago, tá? Então, esse mecanismo aqui de esôfago de Barré é uma transição, a gente passa de um epitélio, né, simples ali, né, colunar, para um epitélio todo estratificado e com células escamosas, que são células que vão realmente permitir maior proteção a esses ácidos, né, gástricos ali que estão sendo movimentados aqui, que estão passando para o esôfago, tá? Então, assim, isso ocorre no esôfago de Barré, em pacientes, né, na mucosa brônquica dos pacientes fumantes, tá? E algumas questões ali em tecidos ósseos e cartilaginosos, a gente tem essas transições acontecendo, tá? Aqui, mais uma vez, ó, as células colunares, tá vendo? Células bem delicadas, sendo substituídas por essas células escamosas, tá? E aí a gente vê que a gente tem epitélio simples, uma célula do lado da outra, e que vários pavimentos, né? O epitélio aqui pavimentoso, tá, gente? Isso aqui, então, esse local aqui, ó, essa transição é para proteger na hora que o ácido estomacal chegar aqui, né? Ele vai custar chegar na base, na lâmina própria do epitélio, tá? Do esôfago, tá? Porque, né, ele vai precisar de várias camadinhas ali para conseguir atingir esse local. Então, aqui está um resuminho das adaptações celulares, tá? A gente tem, a partir de uma célula, a gente pode ter a diminuição do tamanho, o aumento desse tamanho da célula no tecido, principalmente, né? Um aumento do número de células, né? E alteração ali do número, né? E o formato dessa célula no tecido, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa agora, pessoal? Não? Eu estou seguindo aqui, eu vou focar, tá, gente, nessa revisãozinha que eu estou fazendo, principalmente nas primeiras aulas, que não estão aí muito fresquinhas para vocês ainda, tá? Mas eu estou passando um pouco mais rapidamente, porque a gente já conversou do tema, tá? Então, se tiver alguma pergunta, pode me interromper aqui, beleza? Então, gente, se a célula não consegue, né, se adaptar, ela vai evoluir ali para morte celular, né? A gente tem dois processos principais de morte acontecendo, que é a necrose e a apoptose, tá? A necrose, gente, é um processo sempre patológico, né, que vai causar ali prejuízos às células adjacentes, tá? Sempre a gente vai ter um processo inflamatório presente ali junto da necrose, tá? E a apoptose é uma morte programada,
tá? O que a gente verifica na apoptose? A gente tem gasto energético, tá? E a formação desses corpúsculos, que são os corpúsculos fagocitóticos, tá? Eles vão ser ali, ó, fagocitados, tá? Os corpúsculos apoptóticos vão ser fagocitados pelo fagócito, tá? Geralmente neutrófilos e macrófagos podem participar desse processo aqui. Então, na necrose, a gente tem uma digestão, tá, enzimática das proteínas. Olha só, é muito importante perceber que a célula vai perder o seu núcleo, tá? E aí, gente, uma célula sem núcleo, ela não exerce metabolismo nenhum, não exerce comando nenhum, tá? São processos de degradação mesmo, de desnaturação das proteínas, tá? Então, tem as várias etapas que acontecem no núcleo ali, até essa perda total, como a gente está vendo aqui no corte histológico e na ilustração esquemática, tá? Então, a gente tem a cariólise, né, que a gente vai ter a lise ali da carioteca, depois a picnose, que é a concentração desse material genético, e depois a cariorreste, tá? Onde esse material genético ele vai ser totalmente fragmentado até depois, aqui a gente tem a cariorreste, tá? Depois a gente vai ter a perda total desse material genético nuclear. Então, aqui mostrando um processo inflamatório, né? Que são esses pontinhos que estão em azul, tá? Em roxinho, caracterizando principalmente neutrófilos, células da resposta inflamatória ali, que estão presentes nesse processo de necrose. Junto com isso, gente, vem todos os fatores relacionados à inflamação, né? Então, a gente tem edema, perda da função do órgão, dor, tá? Aqui associados a esse processo inflamatório. Então, aqui, ó, muitas células da resposta imunológica participando desse processo. E aí, na apoptose, né? Como eu falei, é um processo fisiológico, geralmente para eliminar células indesejadas, tá? Ocorre muito na embriogênese, para involução hormonodependente, aquele exemplo que eu falei das glândulas mamárias, da secreção de leite, né? Então, quando a mãe, ela para de amamentar, ela para de ter estímulos ali de prolactina e a glândula volta ao seu tamanho original, tá? Isso é uma involução, né? Ao contrário de evolução, é uma involução hormônio dependente, tá? Tá, gente? Sempre lembrando o gasto energético, porque para as células formarem esses corpúsculos aqui, elas têm que se organizar, tá? Para que isso aconteça, tá? Então, ela precisa de ATP, tá? Então, aqui, bonitinho, né, gente? Os locais que ocorrem a apoptose no nosso organismo, né? Na formação, na embriogênese, tá? Nessa separação dos dedinhos aqui, né? Então, no início, a gente tem uma massa mais sólida e depois os dedinhos, eles vão sendo formados aqui. Esse excesso de massa, esse excesso de tecido vai sendo eliminado na apoptose, tá? Por apoptose. Tá? A gente tem muito aqui, ó, na regulação hormonal, na maturação de células, né, do nosso organismo, células de resposta imunológica, que a gente chama imunogênese. Então, a gente tem muita apoptose acontecendo, porque às vezes, quando está sendo formadas células do nosso sistema imunológico, geralmente ocorre a formação de células autorreativas, tá? A gente teria muito mais propensão de ter uma doença autoimune, tá? Então, nessa imunogênese, na formação das células da nossa resposta imune, grande parte das células que seriam imunogênicas, que seriam autorreativas ali, elas são destruídas, tá? Por um processo de apoptose. Então, aqui nesse slide, eu estou mostrando um segmento, tá? Uterino, onde aqui, né, tá mais espesso e aqui o processo de apoptose já começou a ocorrer, né? Então, a gente tem uma involução hormonodependente nesse processo. E aí, gente, sempre a gente tem que pensar, né, nas patologias ali, então, tá? Então, a gente tem as patologias relacionadas à, né, adaptação e também na morte, tá?
Então, por exemplo, as neoplasias, né? Vocês já tiveram aula, né, de neoplasia. O que vocês verificaram? Que a gente tem a perda da apoptose, né? Acontecendo ali naquelas células, né? Naquele tecido onde está ocorrendo a neoplasia, tá? Normalmente, as células se programam para morrer, né? E nas neoplasias, não, ela perde a capacidade de entrar em apoptose, né? Então, por isso que o tumor, ele tende a crescer, tá? E aqui nas doenças neurodegenerativas, tá? Então, é o contrário, né? A célula que não se programaria para morrer, que não teria que entrar em morte, que são os neurônios, né? Ela vai ali se programar para morrer, né? Principalmente no Alzheimer, a gente tem ali essa questão acontecendo. Então, aqui são as fases, eu não vou dar muitos detalhes, tá? Dessas fases da apoptose, que a gente já falou, hoje a gente está fazendo uma revisão, vou falar de outros conteúdos ainda. Então, são as fases presentes, tá? Então, basicamente, ali a célula vai ficar mais densa, tá? O material genético vai se acumular ali ao longo da carioteca, tá? E aí a gente vai ter a formação dos brotamentos, tá? Então, gente, é muito importante, estou salientando aqui, que nesse brotamento, tá? A gente tem parte do material genético da célula, tá? Parte do DNA, tá vendo aqui, ó? Então, tenho aqui um pouco de carioteca e um pouco de material genético. Então, cada brotinho que foi formado vai ter material genético. Isso é extremamente importante para manter esse broto aí íntegro, tá? Para que ele possa ser fagocitado depois, sem causar prejuízo às células adjacentes, sem promover processos inflamatórios, tá? E aí depois a gente tem a fase de fagocitose, né? Onde os neutrófilos e macrófagos irão participar ali da eliminação desses brotos, tá? Então aqui um fagócito, né? Emitindo falsos pés ali, pseudópodes e fagocitando esses brotos apoptóticos que foram formados. E mais uma ilustração esquemática disso, tá? Lembrando aqui que eu preciso de gasto energético para que isso possa acontecer, tá? Então, aqui na tabelinha, na hora que vocês estiverem estudando para a prova, dá uma batida de olho aqui. Nessa tabelinha que eu estou resumindo para vocês, né? Esses dois processos de morte celular, a necrose e a apoptose, tá? Bom, gente, o segundo tópico que a gente viu, né, que vou dar uma revisadinha aqui, que também vai cair na prova, é a inflamação, tá? E aí, né, as causas desse processo inflamatório, né? Inflamação, né, vem de flogose, do latim, tá? E aí, que significa, assim, pegar fogo, tá? Por isso que a gente, um tecido que está inflamado, a gente sente ele mais quente, parecendo que está aí, entre aspas, né, pessoal? Pegando fogo, tá? Por causa dos processos ali que estão presentes na inflamação, né? Aumento da temperatura, o rubor, a região fica avermelhada, tá? Por isso a gente tem essa sensação de flogose, tá? Que tá pegando fogo ali naquele local, tá? Mais esquentado, mais ruborizado, né? Então, são vários processos, né, que podem ali fazer com que a gente tenha uma inflamação em algum tecido, tá? E um dos mais ligados ali à inflamação é a infecção, tá? Então, toda infecção, eu sempre falo isso, toda infecção ela gera um processo inflamatório, tá? Nem toda inflamação está relacionada a uma infecção, tá? Mas toda infecção vai gerar um processo inflamatório, tá? Então, temos infecções, lesões, tá? Que podem estar relacionadas a esse processo inflamatório. Essa lesão pode ser uma lesão física, tá? Uma lesão por fatores químicos e até uma lesão por fatores imunológicos, tá? E como a gente viu na aula anterior, a necrose também, o tecido morto, ele leva à inflamação, tá?
Então, aí, os sinais cardinais, né? A gente fica pensando, o que é isso, sinal cardinal, né? Sinal cardinal é um sinal de orientação, tá? É uma orientação para que a gente perceba que aquele tecido ali está em processo inflamatório, tá? Então, quais são esses sinais, quais são essas evidências, né? Então, primeiro a gente tem o rubor, que é a vermelhidão ali daquele local, tá? A dor também é um sinal cardinal presente no processo inflamatório. O aumento da temperatura, tá? O calor ali presente devido ao aumento do fluxo sanguíneo, tá? Porque a gente tem esse aumento de fluxo sanguíneo, a gente também tem o tumor, tá? Que é ali, né, o acúmulo desses líquidos extravasculares. Tumor a gente também pode falar de edema, tá? E todos vão acarretar na perda da função desse órgão, tá? Então aqui só uma brincadeirinha aqui para vocês, né? O calorzinho, o rubor, né? Tá vendo ali avermelhadinho, né? O edema, a dor e a perda da função, tá? Sinais cardinais do processo inflamatório. Então aqui mostrando isso, tá? Quando a gente aperta, né? A gente consegue visualizar esse edema que é presente sempre na inflamação. Aqui, um edema, principalmente por lesão, né, por altas temperaturas, queimaduras, né, a gente tem esse acúmulo de líquido no processo inflamatório, já na hora a gente percebe a dor, né, e o extravasamento ali do edema. Bom, gente, quais são as outras alterações? Então, a gente tem alterações ali, primeiro, falando no calibre vascular, tá? A gente vai ter um aumento do calibre vascular e um aumento da permeabilidade desse vaso, tá? Então, a gente pode ver nessa imagem aqui, né? A segunda imagem é a imagem onde a gente tem o processo inflamatório, tá? Então, a gente tem o calibre vascular aumentado, tá? E aqui no tecido, ó, o que a gente consegue perceber, né? As células de defesa, né? Elas estão aqui, os neutrófilos principalmente, migrando, né? Para ali, para o espaço intersticial, né? Para o tecido. E também a gente pode ver aqui, né? Depósitos de fibrina, proteínas ali presentes no plasma, né? Isso caracterizando o edema, né? As fibras, elas estão mais distanciadas aqui do tecido, né? Mostrando esse acúmulo de água, esse edema, na matriz extracelular, tá? Então, gente, essas reações presentes, né? Na inflamação aguda, a gente tem, né, o transudato, né, que é o esvasamento ali, extravasamento de líquidos, tá? E o exudato, tá? É o extravasamento, principalmente a gente mantém líquidos, tá? Mas as proteínas ali, ó, saindo do vaso, né? E passando pro meio, pro interstício do tecido. Bom, gente, aí a gente tem, né, principalmente as etapas ali, o que ocorre nesse processo inflamatório, tá? A gente tem aqui, né, eu tô mostrando o vaso sanguíneo, a parede vascular, né, e a migração dessas células. Então, sempre na inflamação, a gente vai ter a presença, né, de células de resposta imune no local, tá? Então, aqui eu tô mostrando como que essas células, elas vão sair do vaso sanguíneo e vão migrar ali para o local, né, que é o estímulo, para o alvo, onde está ocorrendo ali a inflamação. Esse estímulo pode ser um estímulo bacteriano que está promovendo a inflamação, tá? Pode ser um estímulo viral, pode ser um estímulo químico, tá? Que promova ali o processo de inflamação e a migração dessas células para o local, tá? Então, primeiro a gente tem aqui o fluxo laminar acontecendo aqui, né? Seria as células no meio ali do vaso sanguíneo, elas vão marginalizando, né? Ficando ali na periferia do vaso sanguíneo, tá? Depois elas vão rolando
elas se aderem, tá? E realizam um processo de transmigração, né? Proteínas que são as selectinas e as integrinas auxiliam nesse processo de adesão e passagem ali dessas células do meio, né, intravascular para o meio extravascular aqui, tá? Depois que ela migra, né, ela se torna ali ativada e vai atuar no estímulo, tá? Exercer fagocitose, isso vai depender de qual célula que migrou, né, e qual seria a atividade dessa célula dentro ali da resposta imunológica naquele organismo. Então, gente, né, a inflamação aguda, ali no processo final, a gente pode ter essa fagocitose ocorrendo, né, que ocorre por células denominadas fagócitos, né? Elas emitem falsos pés ali, internalizam a partícula, tá? Formando ali o fagossomo, que depois será interagido e destruído pelas enzimas presentes no lisossomo. Tá? A gente tem a formação do fagolisossomo, e depois que essa partícula ela é digerida, ela é mandada para fora da célula. Bom, então, pessoal, né, as causas ali desse processo inflamatório, eu falei para vocês mais anteriormente, né, essas infecções, né, fatores químicos, fatores físicos, tá? E ela pode persistir por um tempo, tá? Tornando ali uma inflamação crônica, tá? Ali presente no nosso organismo. Doença de Chagas, tá? É um exemplo ali onde a gente tem uma inflamação crônica acontecendo no miocárdio, tá? Essa tabelinha aqui, ó, na hora que vocês estiverem estudando, tá? Dê uma boa lida. Tem ela aqui. Ela tem. Deixa eu ver aqui. Aqui tem umas questõezinhas que estão em inglês, mas eu coloquei aqui, tá? Os mediadores químicos, mesmos que eu estou citando aqui nesse exemplo, tá? Então, dá uma olhada, tá? Nesses mediadores químicos, na hora que vocês estiverem estudando aí da inflamação, a histamina, a serotonina, tá? Essas proteínas que estimulam essa migração endotelial, principalmente aqui, tá? Opa, não tô à toa. Isso. Bom, gente, depois que a gente conversou, né, a gente veio falar de algumas questões sanguíneas, né, algumas patologias associadas aí, tá? Então, a gente falou a respeito de trombose e embolia, tá? Esse assunto, ele tá mais recentezinho para vocês, né? Então, a gente tem ali a formação desses coágulos, né, formando trombo e a embolia. Deixa eu passar aqui. Eu vou dar uma pausa aqui, galera, para ver se vocês estão com dúvida e a gente continua aqui, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui que vocês estão perguntando um pouco para mim. Espera aí.